Tudo bem, PTX? Eu tô aqui, meu nome é Fernando e hoje eu vou estar com você nessa história junto com a Cristiane, que também tá aqui. Eu sou casado com ela, eu não sei se você sabe, a Cristiane é minha esposa e eu sou marido dela, tá bom? ok. E nós temos duas filhas, verdade? A Sara e a Maria de 8. A Maria de 8. E hoje a gente vai contar pra vocês a história de Noé. Na verdade, você já tem estudado a história de Noé, né? Certo. Hoje é a última parte da história que a gente vai fazer. E vocês já viram nas histórias anteriores que Deus ficou muito triste com toda a humanidade. Yes. Chegou um momento que Deus olhou e falou: xiii, eu não quero mais ficar desse jeito não. Então eu vou ter que recomeçar. E daí ele escolheu Noé e a família dele para recomeçar tudo. E daí Noé fez a arca e mandou o dilúvio. Pois é, e pensando em tudo que eles passaram, eles precisaram entrar com toda a família na arca e mais os animais. E foi o cuidado de Deus para a vida deles, né? Pegou a arca e eles ficaram confinados dentro dessa arca. Por quanto tempo mesmo? Confinado é tipo a quarentena que a gente tá. Estamos confinados Lá também. dentro. Oh my God. Exatamente. Mas dentro das nossas casas. Que de repente, eu acho que é um pouco melhor do que naquela época, né? E eles ficaram um tempão, viu? Só o tempo de chuva foram 40 dias. Foram mais de 150 dias que eles ficaram lá dentro. Foi realmente um monte de tempo. E Deus tinha um plano para a vida do Noé, assim como ele tem um plano para as nossas vidas e para as nossas famílias. Então, eu acho que esse é um tempo onde a gente está dentro de casa e às vezes as reclamações vêm, já tem muito tempo, mais de 70 dias. Então é muito tempo junto, o tempo inteiro junto e misturado, todo mundo. Todo então, mundo junto. Muitas idades diferentes. E a gente pode fazer algumas escolhas. A gente pode jogar, pode ficar junto, a gente pode organizar as tarefas diárias para não ficar tão pesado para todo mundo. E brincar também, se divertir, aproveitar esse momento que a gente está junto. E sabe que essa história de Noé ajuda muito pra gente. Por quê? Do mesmo jeito que a gente tá dentro de casa, como a tia Cris falou, eles ficaram lá muito mais tempo do que isso. Agora imagina você ter que ficar num lugar junto com a sua família e um monte de bicho junto. Imagina o fedor que tava naquele lugar. Eu acho que eu prefiro as louças para lavar do que Não os é? animais. Louça, arrumar teu quarto, né? Levar o lixo lá embaixo. Tem gente que reclama muito aqui de levar o lixo. Imagina o que não era ficar limpando o cocô de bicho naquele lugar. Além disso, não tinha internet, não tinha celular, Netflix. nada de TikTok. Nossa, já pensou como? Nada disso. E agora? Como é que eles fizeram? Então a gente olha para aquela história e traz para os nossos dias hoje e a gente consegue ver o seguinte. É um momento que a gente tem de ter um relacionamento muito mais bacana com a nossa família. Yes. Um momento que a gente tem de mostrar amor aos nossos irmãos, Yes. aos nossos pais, aos nossos avós, se de repente moram juntos. Respeito aos nossos pais. Você sabe que a Bíblia ensina muito a gente que como filhos a gente deve respeitar os nossos pais. E eu digo também que como pais, a gente também tem que respeitar os filhos. Era isso que eu ia dizer. A Bíblia fala para os pais não irritarem os filhos. Então, é sempre uma questão de uma relação muito boa entre pai e filho. A gente pode desenvolver e demonstrar humildade, perdão, paciência, que é algo que a gente tem que ter muito também. Olhou pra mim agora? Porque tem que ter paciência, né? Um com o outro, com o filho, com o pai, com todo mundo. Mas a verdade é que, às vezes, a gente se coloca em algumas situações, ou a vida coloca a gente em algumas situações que a gente não tem nenhum controle. O que você consegue controlar? Se você vai jogar videogame, se você não vai, né? Certo. E nem consegue controlar muito tempo do videogame. Eu acho que uma coisa boa pra controlar é organizar a rotina. Organizar a rotina a gente consegue controlar. Isso é bom. Né? Cada um Estudo, né? estudar, hora de estudar, hora de acordar. Hora de brincar, hora de jogar. Mas tem algumas coisas que não dá pra controlar. Por exemplo, ninguém conseguiu controlar essa história dessa doença. E quando tem um momento desse, a única coisa que a gente consegue fazer
é esperar em Deus. Do mesmo jeito que Noé e a família dele precisaram esperar. Então, no final lá da história, quando para de chover, ainda demorou um tempão para a água baixar. No. E Noé ficou esperando. Essa semana a gente viu um pouco isso, né? Um pronunciamento do governador, que a gente vai ter que esperar mais um Vai ter que esperar mais A um tal pouco. da curva. Que tem que achatar essa bendita dessa curva, né? A curva pro coronavírus, para as pessoas infectadas diminuírem, enfim. E é isso aí. E no meio da crise, o que a gente faz? A gente espera e confia em Deus. É isso que a gente pode fazer. Não tem outro jeito. No meio da crise, nós podemos demonstrar a nossa fé que a gente tem nele e também muito a esperança que a gente tem. Outra coisa muito legal é um negócio chamado perseverança. O que é a perseverança? É você não desistir. É você falar, não, eu não vou desistir. Deus está mostrando para mim que eu posso ficar mais forte dentro de tudo isso. Então, tem muitas lições bacanas que a gente pode aprender no meio disso tudo e principalmente no relacionamento com a sua família. Na lição de vocês, eu dei uma lida e eu vi sobre a história dos porcos espinhos. E no final da história, no final das contas, acho que todo mundo tem um pouco de espinho. E a gente saber esse respeito mútuo também, né? Um poder respeitar o outro. E aí a gente entra no respeito novamente. Isso. E uma coisa muito legal é a gente se lembrar que Deus nos respeita muito. Deus nos ama tanto que Ele nos respeita e deixa com que a gente faça as nossas escolhas. Yes. Então você também pode fazer isso com a sua família e com todo mundo aí que está na sua casa. Você pode respeitar as escolhas do outro. Isso. E a gente se lembra que Deus nos ama. Isso não quer dizer que às vezes não vai ter uma briguinha ou outra. Sempre tem. Nosso emocional nessas horas é muito... como uma montanha-russa. Uma hora eu tô muito feliz, outra hora eu tô triste, outra hora eu tô cansada. Então é a gente saber lidar com os outros nesse momento, né? Com o meu Isso. pai, com a minha mãe. E se eu brigar e acontecer alguma coisa, pedir desculpas, pedir Isso perdão. que eu ia falar, a questão do perdão. Porque ninguém Como é o perfeito. perdão é importante. Como o perdão é importante para tudo isso. Então lembre-se, Deus te ama, Yes. Deus nos ama. Yes. E Ele vai te ajudar a você passar por esses problemas e dificuldades. Quando você estiver num aperto, você pede ajuda para Ele. E ouve aquilo que Ele tem falado para você. Eu tenho feito isso algumas vezes. Às vezes eu tô um pouco impaciente, ou irritada, ou triste. E a gente conversar. Eu falo, Fê, hoje eu não tô bem. Ou Maria, hoje eu não tô bem. Sara, hoje eu não tô bem. E hoje a mamãe não tá bem. E aí eu peço, comigo mesma, Deus, me ajuda com os meus sentimentos, independente deles quais forem, né? Então, eu acho que é isso. Eu fico imaginando Noé com os familiares, um monte de animais na arca. Acho que pra gente tá um pouco melhor, né? Com Netflix, a gente pode combinar um filme e depois discutir sobre esse filme. A gente fez isso com alguns aqui em casa pra gente refletir, assistindo séries juntos. Vocês têm feito isso, né? A gente tem mandado no PTX isso. Então, tem coisas boas pra gente fazer e muitas lições pra gente aprender com a família de Noé e com esse tempo que a gente tem aqui. E qual que é o desafio da semana? O desafio é o seguinte, vocês já devem ter um grupo da família no WhatsApp. Se não tem, Se não tem, pode montar um. isso. Não sei como é com a sua mãe e com seu pai. Peça permissão para eles, conversem com eles, tá bom? Cada família tem o seu jeito. Então, vocês vão montar um grupo da família. Pra quê? Pra mandar memes ou figurinhas, ou como é que é o nome daquelas figurinhas? Stickers, ou aquele que tem no WhatsApp mesmo, emojis, enfim. Tem um outro ainda que eu esqueci. Coisas que façam as pessoas, coisas de alegria, mas que tem a ver com a sua família. Então, por exemplo, mandar palavras de esperança, escrever alguma coisa muito bacana ou gostosa que você se lembre que viveu com sua família e escrever isso pra eles. Olha, eu me lembro quando a gente fez aquela viagem, quando a gente voltar, quando tudo isso acabar, eu quero repetir aquele momento, ou eu quero... Coisas boas, palavras de alegria, de esperança, de amor, mas entre a sua família, coisas que aconteceram com a família de vocês, que só vocês sabem. E é muito interessante a gente se lembrar também
que as palavras boas, elas ajudam nesse momento. Yes. Então, agradecimento, fale coisas boas para as outras pessoas da sua família. I love you. Ok? É isso então. Então a gente tem um versículo para você memorizar esta semana. Qual que é? É um versículo que está em Gênesis 8, versículo 22, que diz assim: Pois, enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca deixarão de existir. Então essa é uma promessa de Deus pra gente, logo depois que acabou o dilúvio. E ele está falando isso para você. Então decora esse versículo, tá bom? Gênesis 8, 22. Então tá bom. Um grande abraço. Tchau!